Galera, a gente já fez uma análise geral das placas da série 7900, os dois lançamentos, a 7900 XT, que tem aqui na minha mão, e a XTX, a topo de linha. Nesse vídeo eu vou focar mais na 7900 XT, trazer as nossas impressões e dizer se ela vale a pena. A principal diferença da 7900 XT para a XTX é algumas coisinhas a menos em estruturas. Então, enquanto que a XTX traz o chip Navi 31 totalmente habilitado, com suas 96 unidades computacionais, a gente tem alguns cortes aqui e temos uma redução para 80 unidades computacionais. Em contrapartida, a AMD também reduz o custo dela. Então, enquanto que a XTX chegou por $999 de preço oficial, este cara tem uma redução de $100, então um pouco menos de unidades computacionais, um pouquinho menos também de preço. No Brasil a gente veio acompanhar essa relação, nós tivemos algo proporcional, então a XTX chegou ali na casa dos quase R$10 mil, enquanto que este cara aqui também teve uma redução de mais ou menos uns R$1.000, proporcionalmente elas ficaram parecidas com os valores comparado ao que a gente via lá no exterior. Começando então, olhar a questão da performance. Então, quando a gente pega os nossos resultados, que estão lá no adrenaline.com.br, a gente vê que tem uma redução mais ou menos entre este cara e a XTX na casa de uns 15 a 20%. Então, por exemplo, começando nossos testes de referência com Assassin's Creed Valhalla, eu vou partir direto para o 4K, galera, porque essa é uma placa que em Quad HD, especialmente em Full HD, sinceramente você vai bater o tempo todo no gargalo de processador. Então, se você está mirando nessas resoluções, você podia ter economizado uma grana, porque são quadros demais, performance demais para essas resoluções. Mas então, partindo direto para o 4K, em Assassin's Creed Valhalla a gente tem ela rodando a 88 frames, então ela é capaz de bater a 3090 Ti, ficando aí uns 14% atrás da versão XTX e também da RTX 4080. Em Horizon Zero Dawn, a gente tem novamente ela ali na balada da 3080 Ti, 3090 Ti, mais ou menos, ficando de novo aí agora uns quase 20% atrás da XTX e da 4080. Em Rainbow Six Siege, novamente ela fica aí mais ou menos na balada entre a 3080 Ti e a 3090 Ti, ficando uns quase 20% atrás da XTX, então mais ou menos proporcional em rasterização. A diferença acaba sendo maior, principalmente na disputa com as GeForces, quando a gente traz para os games com Ray Tracing. Então, por exemplo, quando a gente dá uma olhada em Cyberpunk, um game que dá boa vantagem para as GeForce, nós temos ela mais ou menos na balada da 3080, então reduziu bastante a vantagem, mas é interessante ver que ela é 26% melhor que a 6900 XT. Aqui a gente vê um ganho de geração bem relevante. A 6900 XT foi anunciada por $1.000, ela foi anunciada aí por 899, então $100 mais barato. E quando a gente põe Ray Tracing, a vantagem é de quase 30%, então nós temos um ganho geracional da AMD bem forte quando o assunto é Ray Tracing. Esse ganho existia ainda na rasterização, mas vê como aqui ele é maior. Enquanto que aí na disputa com a XTX a vantagem continua aí na casa de uns 12 a 15%, então há uma oscilação mesmo entre 15 e 20%. E a 4080 aí abre bastante. Aqui ela já abre uns 65% de vantagem, porque as GeForce realmente se saem muito bem. Resident Evil, nós temos ela conseguindo, agora como o Resident Evil não faz uso tão intensivo de Ray Tracing, ela consegue ficar na balada da 3090 Ti novamente, com uma vantagem de uns 10% para a XTX, então aqui a diferença delas foi um pouco menor. Lembrando que nesse teste a gente está usando o FSR ou o DLSS no modo qualidade, então a renderização está em Quad HD nativamente, ampliada via essa tecnologia para o 4K. Então ela teve uma vantagem ainda sobre a 3090 Ti e não ficou tão longe, ficou uns 15% atrás da 4080. De novo, aqui é um cenário que, apesar de ter Ray Tracing, é menos intensivo que outros jogos dos nossos testes. E fechando com Watch Dogs Legion, rodando esse aqui nativamente em 4K, ela ficou aí na balada da 3090, então não se saiu mal com um game que envolve Ray Tracing, com uns 20% atrás da 7900 XT e uns 30% atrás da 4080. E aqui que vem a questão. Beleza, ela é 15 a 20% pior que a XTX, só que ela não é 20% mais barata. Então é aqui que pega entre uma 7900 XT e uma XTX. Você está economizando 10% de dinheiros e perdendo 20% de performances nessas unidades estranhas que eu estou inventando aqui. Então você perdeu mais desempenho do que você economizou ao longo do caminho. Então, é claro que eu chegar aqui e dizer para você gastar mais R$1.000 é bem fácil quando não é da minha carteira, mas a questão é, se você foi até R$8.000, quase 9, e para 9, quase 10, e ter 20% de ganho de performance, a conta para mim bate. É uma coisa que já aconteceu com a série RTX 40, em que eu olho para o resultado da 4080 e da 4090 e vejo aquelas diferenças de 30%, eu sei que dizer para uma pessoa gastar R$14.000 é muito caro, mas lembrando que ela já estava gastando 11 mil na 4080. Então é um cenário que se repetiu tanto em GeForce quanto agora nas Radeon.
A placa topo de linha normalmente não é a que faz mais sentido, mas quando você pega a proporção entre performance e gasto, se você for até uma XT, talvez seja melhor gastar até uma XTX. Isso impacta também no tipo de qualidade gráfica que a gente pode trabalhar. Enquanto que a XTX entrega 4K no Ultra, beirando 100 frames, esse cara aqui também consegue entregar 4K 100 frames, mas você precisa puxar para o alto. Essa diferença de 20% de performance entre elas é o que faz a sua barrinha sair do Ultra em direção ao alto. É uma placa ruim? Obviamente não. Ela ainda entrega 4K em qualidade alta a quase 100 frames. Mas, de novo, com um custo de quase R$9.000, eu acho que talvez você devia ter gastado quase R$10.000 e ter ido em definitivo na XTX. É claro, depende de quais preços você encontrar, quem sabe no futuro ela apareça com preços mais competitivos versus a XTX. Bom, galera, para tirar as dúvidas, vamos pôr ela em ação, para vocês verem como é que ela performa. Nós vamos usar como bancada de testes o nosso PC Aquário, PC Cachoeira, PC da água aqui, nossa bancada baseada em um Core i9 2900K com grandes quantidades de memória RAM, grandes quantidades de tudo para garantir que a gente não vai ter limitações de performance. Recomendo vocês verem um vídeo de montagem dessa máquina porque ela é bem maneira. E vamos usar aí slot PCI 4.0, vamos tentar pôr a placa no máximo de sua performance disponível. Então agora é só eu ligar os cabos e partir o gameplay. Bom, para o nosso gameplay agora, galera, vou com aqui o GPU Zen, indicando que estamos com a 7900 XT. Estamos com o Resizable Bar habilitado, então, em teoria, tirando a melhor performance possível nela, combinado com Core i9 2900KS, 64 de memória, 2 módulos a 4800 MHz. Essa bancada vocês conhecem, a gente já montou nossa bancada cachoeira ali, com a água passando por dentro do gabinete. Então, baseado aí numa mainboard, uma Z690 Aorus Extreme, não está faltando nada. Em teoria, estamos em um bom cenário para testar essa placa na sua performance máxima. Vou começar os nossos testes dando uma olhada no cenário que foi mais difícil para 7900 XT, e eu acredito que, né, com 10, 15% menos performance média, impacto ainda maior em Ray Tracing, a gente tenha mais dificuldade de encarar o Cyberpunk com esse carinha aqui. Eu estou com a configuração justamente que a gente terminou o gameplay com a 7900 XTX, então eu estou aqui com o Ray Tracing na configuração no médio e eu deixei o Fidelity FX Super Resolution para rodar ali no modo automático. Ele provavelmente vai descer até o nível mais baixo, que seria equivalente ao desempenho. Vamos dar um continuar e vamos ver se ela consegue, o quanto vai fazer falta umas Compute Unities e principalmente uns Ray Accelerators a menos. Bom, aqui era um trecho que eu estava jogando na faixa, nessa configuração eu estava chegando em 56, eu estava prestes a bater os 60 frames com a 7900 XTX. Eu consigo jogar numa faixa de uns 45, então ver como realmente o Ray Tracing é um dos recursos que a 7900 XT vai sentir mais falta comparado com a XTX. A gente agora está num gameplay que, para eu pegar 60 frames, eu precisaria baixar mais coisas. A XTX estava quase conseguindo com o Ray Tracing no médio. Aqui eu consigo jogar esse jogo excelente no Ultra, ele em Full HD qualidade Ultra, só realmente o Ray Tracing não rola para jogar em 4K. Então, se eu desabilitar o Ray Tracing, essa placa tem performance suficiente. Com o Ray Tracing, aí a gente já está no cenário um pouquinho mais complicado. Então, uma diferença aí entre a XT e a XTX. Lembrando que temos uma redução proporcional em Compute Units, cai de 96 para 84, e essa redução também é proporcional ao número de Ray Accelerators. Nós temos menos unidades para acelerar o Ray Tracing. Então o jeito é jogar sem os reflexos realistas, mas tá ok isso aqui. Não tá horroroso. Tá aquele reflexo de baixa definição, usando reflexo de tela, mas dá para viver. Vamos pro próximo game. Beleza, galera, começamos então o gameplay. Eu estou jogando agora em 4K na configuração do Épico. Então, deixa eu ver aqui as configurações para mostrar para vocês. Preset do Épico, estamos usando a super resolução temporal no modo recomendado, então ela está trazendo para 50% o nosso gameplay e vamos ver como é que a gente joga. Mas o começo aqui está indo bem. A gente está usando a aceleração de hardware para incluir o Ray Tracing no game e estamos jogando aí até relativamente próximo do que eu joguei na XTX. Agora que eu estou me aproximando do chão, eu consigo ter uma noção mais clara. Eu estava jogando na faixa já de uns 90 frames com a XTX e aqui eu estou jogando na faixa de uns 70 a 80 frames. É uma diferença um pouquinho maior do que 10%. É o que a gente percebeu na nossa análise. Usando os games que envolvem Ray Tracing pesam um pouco mais em favor aí da XTX. A diferença entre as duas dá uma leve aumentada
Resultado de ter mais estruturas capazes de encarar Ray Tracing nossa senhora, me moeu. Um pouquinho mais de estruturas para encarar Ray Tracing e tudo mais. Ok, aqui eu acho que precisa baixar mais da qualidade gráfica para você conseguir pelo menos um gameplay acima. Para quem está mirando 100 frames, está querendo jogar de modo competitivo, realmente tem que baixar um pouco mais a qualidade gráfica. Talvez desabilitar o Ray Tracing acelerado por hardware, ou obviamente não jogar com tudo no épico. Jogar no alto já seria uma qualidade bem gráfica mais que o suficiente. Eu estou aqui na faixa dos 80, se eu puxo essa barrinha para o alto, tipo 120 frames, deu para perceber que cai um pouco a qualidade gráfica, deu para perceber a redução do ultra pro alto. Tem vários jogos que você reduz do ultra pro alto, você nem sente. Aqui eu notei um pouco a perda de qualidade, mas tá bem bom ainda. Então é uma diferença que eu tô começando a sentir ao longo do gameplay. A XTX pega, você coloca tudo no ultra, no máximo um filtro ou outro, você precisa baixar só e resolveu. A XT precisa trazer do ultra pro alto num gameplay em 4K em alguns games, especialmente esses que envolvem Ray Tracing. Vamos pro próximo game. Bom, Miles Spider-Man, então um jogo mais focado em campanha, aventura, um mapa grande, principalmente o uso de Ray Tracing também, intenso. Tô com ele, inclusive, já ligado, porque tivemos um bom resultado com a XTX, vamos ver se a XT também não consegue. Preset do muito alto, é o mais alto disponível, e estamos com o Ray Tracing ligado no preset do muito alto. Só o alcance de objetos que a gente não chuta muito o balde, até para não começar a ter problema de gargalo de processador até, né? Começar a ter restrições por causa da performance do Core i9, acredite se quiser. E assim como foi com a XTX, a XT aqui ela não está sofrendo tanto assim não. A gente tinha um gameplay mais na casa também dos 100 FPS com a XTX. Estou vendo umas quedas um pouco mais acentuadas aqui com a XT, mas são quedas que vão para 75 frames, 77. Até quando ela não está entregando tantos FPS, ela ainda está entregando muitos FPS enquanto a gente se move aqui pelo mapa. Então, realmente suavíssima para quem está mirando no gameplay. A 60 frames a gente está com margem o tempo todo. Agora eu peguei uns 60. Olha, tive a primeira queda mais perceptível aqui. Achei um lugar em que a performance cai no jogo. É um ponto bem específico, eu não sei o que tem aqui. Algo aqui faz ele rodar a uns 40 frames. Primeira vez que eu vejo isso acontecer. Ó, nossa, aqui chegou a pegar 38. Alguma coisa bem aqui faz o jogo rodar mal. Mas é bem ali também, ó. Eu fiz 20 metros pra frente, virei uma esquina e já tá de novo rodando acima dos 60. Então, não vou levar em consideração um único trecho isolado que parece do mapa, sorteado que eu encontrei. Acho que basta você, se quer ter mais margem, mais segurança ou quer jogar mais próximo dos 100 FPS, sai do Ultra, vai pro alto, você vai ter um gameplay na faixa dos 100 FPS. Se você aceita tá mirando 60 frames, aparentemente dá para deixar tudo no Ultra e com exceção de um trecho esquisito ali que acabei de encontrar, o jogo vai rodar sem problemas. Parece que alguns ambientes até eu consigo achar uns trechos que eu consigo derrubar dos 60, mas tem que achar o lugar certo. Ou eu andei em círculos, eu lembro que tem uma obra, eu acho que eu estou no mesmo lugar de novo. Mas vamos lá, tá bom, sai muito bem. Vamos dar uma olhada agora no Control, é um jogo também bastante pesado. Um dos primeiros a implementar Ray Tracing muito bem. Tem belíssimos gráficos. Vou pôr tudo aqui no alto. Inclusive Ray Tracing também, só dando aquela maneirada no MSA para não ferrar a coisa toda. Vou começar renderizando nativamente em 4K. Aqui é um game que a gente vai ter uma deficiência. Ele é um dos poucos que não vai ter FSR na nossa bateria de testes disponível. Então a gente vai ter que ou renderizar nativamente em 4K, que eu vou fazer aqui agora, ou vou usar umas escalas de resolução para ver como você sai. Mas é um jogo aí da primeira geração desses games de Ray Tracing, talvez essa placa consiga levar bem. E nem tanto. O menino é pesadinho ainda. Esse é o tipo de jogo que, quando a gente testou com as RTX, a gente habilitou o DLSS, ou seja, né, elas têm essa vantagem e infelizmente ele não recebeu o FSR. Mas olha como é muito bom o Ray Tracing nesse jogo, olha como as superfícies que tem reflexo ou mesmo a iluminação global, fica muito legal o efeito de luz e sombra quando você habilita esse recurso. Mas o nosso gameplay não está atingindo nem 60 frames. Se você quiser travar a 40 e jogar em 4K nativo, beleza, mas não é sonho de consumo. Vamos tentar renderizar em Quad HD. Ó, já temos mais de 60 frames. É uma pena que sem o DLSS para fazer o upscaling ou o FSR, a gente acaba não tendo um resultado tão interessante quanto se pudesse aplicar um FSR de segunda geração, especialmente, ficaria um efeito melhor.
Mas eu tô bem feliz com esse Quad HD com tudo no Ultra. A mais 60 frames, tá? Bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Esse jogo esquisitíssimo. De gente esquisita e triângulos gigantes flutuantes. Coisa de Illuminati isso aqui. Tá bom. Muito bem. Realmente dá pra perceber como a série 7000 vai encarar com mais competência o Ray Tracing. Às vezes tenta trazer pro Quad HD. Mas Ray Tracing no Ultra em Quad HD não é um resultado ruim. Começando os nossos testes com o Warzone. Lembrando que o multiplayer roda um pouco mais leve, então quem está de olho no COD, no seu modo multiplayer, vai ter provavelmente rodando melhor do que eu vou ter aqui. Estou com ele configurado no Ultra e estou usando o FSR no modo qualidade em 4K. Então tá rodando aí uns 150 frames, tá rodando bem próximo do que eu joguei com a XTX. Eu não estou vendo uma diferença muito grande nesse momento entre as duas, não. Lembrando que eu coloquei no Ultra porque ela consegue uma taxa de quadros alta rodando o game no Ultra. Mas se o seu foco for exclusivamente performance, a gente pode já daqui a pouco mudar o nosso preset e ver o quanto muda. Então, comecinho de partida aqui a 130 frames. Tem uma diferença de uns 10%, vai. Tô perdendo uns 20 frames, 10, 20 frames, talvez, comparado com a XTX. Mas é que quando não envolve Ray Tracing, elas são mais próximas mesmo. E é o caso aqui do Warzone 2, ele não usa esse tipo de recurso. Tem gráficos pesados até, tem uns bons gráficos, mas não envolve o Ray Tracing. E se você não acha o suficiente esses 120 a 160 frames que eu estou tendo aqui, pode muito bem vir aqui nas configurações. Se está focando exclusivamente em performance, troca o preset para, sei lá, o básico. E aqui eu não usaria o FSR, eu usaria o K só para ganhar nitidez. Daí também não precisa do FSR 1.0 não. Ó, agora que a gente está com 130 frames, 140 frames. Esse quer buscar algo acima disso. Liga o FSR 1.0, pode ser no modo qualidade, acho que vai ser bastante para a gente ter uma taxa alta de quadros. E agora a gente já está se aproximando aos 200 frames. Lembrando que o resultado do FSR não é tão bom quanto o FSR 2.0, mas se você está indo para uma resolução final 4K, não é horrível o resultado do FSR 1.0 não. Eu acho que eu teria ficado lá nos 110 a 150 frames ao do game rodando em qualidade ultra. Ele não ganha tanta performance assim não. Até porque a gente também está começando a bater a cabeça aqui com o gargalo desse processador. Então eu estou brigando para buscar mais performance e não estou tendo porque é meio que também o que o Core i9 está conseguindo nos oferecer. Ou seja, a gente bater no gargalo no Core i9 eu acho que já está bom bastante, né? A performance está bastante alta. Eu acho que eu vou voltar para o Ultra. Agora sim a gente está quase 100% de uso de processador da placa de vídeo. E realmente, cara, não adianta ficar fuçando no 7900 XT, não. Porque o nosso Core i9 já está dando o seu melhor a 150, 160 frames. Então vale mais a pena a gente aproveitar toda a exuberância dos gráficos da 7900 XTX, até talvez não envolvendo mais o FSR, usando o K só para aumentar o sharpening. E aí sim, é uma gameplay na faixa de uns 100 frames com belos gráficos, uma nitidez bastante alta, já que o Core i9 não está tancando muito acima disso. Mas acho que o FSR 1.0 a 150 frames estava melhor do que o que eu estou tendo agora. Você vê como não é ruim o resultado do FSR versus o que eu estou tendo agora, graficamente falando, né? E o ganho de performance é bom. Lembrando que isso o ideal é vocês fazerem esse tipo de configuração em resoluções mais altas. Então, em 4K eu estou usando o modo qualidade, se eu não me engano. Qualidade daria para ir para um desempenho? Daria, mas ó, eu já comecei a ter menos visibilidade. E se você está em resoluções como Quad HD, aí você realmente tem que usar o FSR no modo qualidade de preferência, ou qualidade até ultra. Muito bom, saiu muito bem.